Seja muito bem-vinda. Aqui discutimos temas para o empoderamento da mulher que irão ajudar mulheres casadas ou em um relacionamento sério a resolverem as brigas e conflitos do relacionamento. Eu sou Caroline Valadares e o tema de hoje é sobre a palavra de pânico, que é motivo de desistência do casamento, que é o ciúme. Nessa live não irei abordar sobre relacionamento tóxico, mas sobre a raiz do ciúme. Nesse vídeo você vai entender o que é ciúmes, o motivo dele e como fazer para resolver isso na sua vida. Desculpa, tá? Eu tô gripada, então tá uma pigarreira. Algumas pessoas dizem que não tem ciúmes, mas é uma pessoa extremamente insegura. Então, você vai sentir ciúmes por causa da insegurança. Se você é uma pessoa insegura, você tem ciúmes. E aí, me diz aí, abra o seu coração. Você é ciumenta? Você sofre com isso? Você é ciumenta ou é alvo de ciúmes? Me diz aí se você é. Então, tratar o ciúme do relacionamento melhorará o carinho, a afinidade e o sexo no casamento. Nestes 14 anos de casada, tivemos os nossos problemas, alguns já resolvidos, outros que ainda irão surgir, porque temos personalidades totalmente diferentes, que fazem termos conflitos, que é normal, né, minha gente? Se você é diferente da outra pessoa, a gente não tem ideias iguais, nós somos pessoas diferentes, e o encanto da vida é isso, né? É as pessoas serem diferentes da gente. Imagina que mundo chato, né? Se todo mundo pensasse igual, se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse do mesmo jeito, ia ser bem chato, eu acredito nisso. Conforme o tempo vai passando, nós vamos nos alinhando, e para que isso aconteça, é preciso ter diálogo e reconhecimento um do outro, que é um dos pilares do meu método MIC. Ciúme, na verdade, é um sentimento de cuidado. Ter ciúme não é uma coisa negativa, é um sentimento de amor, cuidado e zelo. Qual é o problema? Nós confundimos esse ciúme bom com a palavra obsessão, possessão, mas na verdade possessão, né? A maioria das pessoas encara o ciúme como duas coisas. Quem tem ciúme normalmente é muito possessivo e inseguro, né? Uma das coisas aqui. Então tome cuidado se o que você está vendo não virou patologia. Eu tive um período que meu marido tinha tanto ciúme que ele já chegou a ficar esperando eu malhar na academia. E outras vezes ele chegava surpreso na academia e fingia que estava lanchando, porque a lanchonete ficava no lugar que dava para ver toda a academia. E depois que a gente passou um tempo, que a gente ficou bem um com o outro, ele acabou admitindo que fazia isso por insegurança. Então, assim, Deus me livre se eu falasse com outro homem. Tirava ele do eixo. E era motivo para brigas. Às vezes, até saía olhando de cabeça para baixo, porque morria de medo de alguém me reconhecer e cumprimentar, porque eu sabia que isso ia dar problema depois em casa. Também teve o meu momento também de mulher ciumenta, né? Então, quando eu estava lá com 120 quilos e depressiva, eu mexia no celular do meu marido escondido, procurando se tinha alguma coisa suspeita. Porque eu me sentia feia, frustrada
e triste. E se Deus não livre, se ele fizesse uma hora extra ou chegava atrasado, eu achava que existia outra mulher. Então, graças a Deus, nós vencemos isto e restauramos o nosso relacionamento. Mas, olha, eu me sentia muito insegura. Então, assim, eu digo pra você assim, quem que ganhou mais? Lógico, a gente teve um ganho no relacionamento, mas eu diria pra você que principalmente pra mim foi o melhor, porque o ciúme acabava comigo. Porque quantas noites sem dormir direito por causa da minha insegurança? Quanta briga por causa da minha insegurança? Via coisa onde não existia e ficava me remoendo com isso. Então, se você vê, o casal sofre muito com o ciúme, mas posso te garantir que o ciumento sofre ainda mais, porque não tem paz interior, não consegue viver as coisas boas do relacionamento. Então, se você, mesmo que você esteja aí pensando, eu não tenho tempo para isso, Carol. Então, quanto tempo você tem para continuar vivendo assim, infeliz e brigando o tempo todo? É isso que você quer? Meu marido não ajuda e dá motivos para eu ser ciumenta. Sim, podem ter situações que favorecem e potencializam o ciúme, mas fica aqui comigo nessa live para descobrir por onde começar e o que você pode fazer, que só depende de você para mudar isso. E mulher, pare de sofrer, né? Então vamos lá. Se você é alvo de ciúmes, não diga eu não faço nada, tá? Essa é a primeira coisa que eu vou te dizer. Porque o problema não é você, mas você como o outro, mas é mais como o outro se sente em relação a ele mesmo. Pois quem é ciumento pode começar a ver coisas onde não tem. Gente, o ciúme, se você não cuidar, vai acabar com você. E se não se curar, o impacto será enorme em longo prazo. Imagina o problema que isso deve estar gerando na tua vida. Quando eu entendi que o problema do Edilson não era eu, não era o que eu estava fazendo, não era o que eu era, porque eu sabia, a mulher que eu sou, que eu não estava fazendo nada de errado. Eu comecei a perceber como ele se via, tinha muitas dúvidas. Então, começamos a cuidar disso juntos, porque esse casamento ciumento só vai mudar se fizerem juntos. Você precisa do seu marido junto com você, ouvindo isso aqui. Então, se ele não está assistindo essa live agora, junto com você, depois mande para ele. Tem coisa que você, de uma forma milagrosa, vai mudar sozinha. Mas tem coisa que você vai precisar que o outro te ajude. E você vai precisar ajudar o outro também. Então, os dois juntos vão conseguir de uma forma mais rápida se estiverem juntos nessa jornada. Então, vamos lá. Eu percebi que meu marido estava extremamente inseguro. E comecei a tratar com palavras de afirmação, falava para ele que eu admirava, falava que eu amava, quando estávamos sozinhos e também na frente de outras pessoas. Além disso, o elogiava. E o resultado foi que a insegurança dele em relação a ele diminuiu. E veio a paz, graças a Deus. Porque as brigas diminuíram muito. As coisas que ele imaginava ou podiam acontecer era coisa da cabeça dele, que não existia e que acabava aumentando por justamente se sentir inseguro. E foi sanado quando a gente começou a tampar os buracos do relacionamento e se ajudar. Porque os dois sofrem com ciúme, independente se você é o ciumento ou se você é o alvo do ciúme. Então, qual é o jeito certo, né?
Então, o jeito certo, em vez de dizer eu não faço nada, o correto é demonstrar que o outro é importante para você. Com palavras de afirmação, elogiar, falar em público que a gente ama, porque às vezes o casal não se elogia mais. Às vezes aí o teu casamento tá tão desgastado, já tá com tanto problema, que vocês dois só reclamam um do outro. E isso acaba até virando comum até na frente das outras pessoas. E aí você acaba esquecendo as qualidades do outro e não elogia mais. Então o ciúme pode ser que aumente mais, porque a insegurança está muito maior. E às vezes, dependendo do nível de insegurança da outra pessoa, ela começa a pensar assim, poxa, por que não fala na frente dos outros, né? Por que só fala escondido, que gosta de mim ou que me admira ou alguma coisa assim. E nisso, a cabeça começa a inventar um monte de coisa que destrói o seu relacionamento. Se você passa por isso, analise. Falta você elogiar? Falta um eu te amo? É necessário conversarem sobre isso e ajustarem o quanto antes, porque resolver essa questão do ciúme transformará o seu relacionamento. E se o seu marido não ajudar, pode acontecer. Vai demorar um pouco mais para ter o resultado e compreender as coisas. Mas mesmo assim, vale a pena você começar a jornada sozinha, que terá mudanças mesmo que mais devagar do que se estivesse fazendo juntos. A causa do ciúme é a insegurança e nela mora alguns perigos. Se você se sente insegura a vida inteira, você pode se tornar escravo de um relacionamento tóxico, porque você é insegura demais e acaba atraindo relacionamento doentio. Se você é ciumenta e você sabe que teu marido não terá receptividade para discutirem isso e você quer resolver isso, primeiro, trate a tua autoestima do teu amor próprio. Porque para começar a entender o final, você precisa olhar para a raiz, que é você. O que está dentro de você. Eu fiz algumas semanas anteriores, algumas lives sobre autoestima e autoconfiança. Vai lá e confere. Veja o que tem lá de conteúdo. Tem conteúdo aqui dentro gratuito que contribui muito para o teu autoconhecimento e começa já olhar para dentro de si e ver como que tá tua autoestima, como que tá o teu amor próprio, como que tá a tua autoconfiança, porque tudo bem, podem ter circunstâncias que favorecem esse ciúme, mas muita coisa você já pode adiantar, mesmo sem a ajuda do teu parceiro, olhando para dentro de si mesmo. Como eu estou? Como eu me vejo? E aí você já começar já isso para que as coisas melhorem aí no teu relacionamento e entre vocês. Então, quando eu estava em depressão, só consegui sair do buraco quando comecei a tratar a raiz do problema e não o resultado do problema, ou seja, a fonte causadora. Na vida é muito parecido. A gente sempre está apagando um monte de incêndio lá da ponta e esquece o que está causando o incêndio. Quando se trata do ciúme, normalmente o que está causando incêndio é a insegurança. Falta de amor próprio, falta ou baixa autoestima. Na tua história, pode ser que essa insegurança já vinha. E quando se relacionou com alguém, isso pode ter piorado. O ciúme gera sentimentos ruins, que se não cuidar,
vai acabar com você. E se você não se curar, o impacto será enorme em longo prazo. Imagina o problema que isso deve estar gerando na tua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa quieta, chega, fica na sua, fala pouco, tem poucos amigos, quando chega em um evento fica mais reservada. Se chega alguém que fala bem, sabe se comunicar pra cima e você começa a se sentir inferior, começa a se sentir uma pessoa burra ou uma pessoa que não é inteligente e começa a achar, ai, ninguém vai querer conversar comigo. Tudo isso são indícios de insegurança em um contexto fora do relacionamento. Agora, analise. Qual é o seu nível de insegurança? Você precisa reconhecer essa insegurança e tratar dela para conseguir viver com leveza e aproveitando o que tem de melhor do relacionamento. O ciúme patológico já é quando a pessoa fica o tempo inteiro acreditando que existe uma terceira pessoa. Então, pode ser que aí eu não sei, tá? A gente já entrou aqui no contexto de olhar para dentro de si mesma, de às vezes circunstâncias que podem realmente estar ajudando e contribuindo para o teu ciúme. E também é bom olhar essa questão dessa insegurança com relação à tua história. Situações, mesmo fora do contexto do relacionamento em si, que você se enxerga menor que os outros. Isso tudo é sinal de que você se sente inferior, que você se sente pequena, que você realmente precisa, o primeiro passo, olhar para dentro de si, para ver se você não está com problema com a tua autoestima, com a tua autoconfiança e com como que você se vê e se enxerga no mundo, né? E já, se a gente for numa esfera aí da questão do ciúme patológico, você vai ver o seguinte, que sempre você está imaginando a terceira pessoa. E muitas vezes pode até se passar assim, nossa, de exagerada, de neurótica. Por quê? Porque é uma coisa que só você está vendo, ninguém está vendo. E se a gente for avaliar historicamente a questão de como que originou o ciúme patológico, isso aí começa lá na tua infância. Lá como que era a relação entre você, sua mãe e seu pai. Por que isso? Porque o casal tem um jogo entre eles. E normalmente a criança fica ali no meio deles, né? Então é um triângulo aqui. Então aqui tá a mãe, o pai e o filho, né? Na ponta, é um triângulo. E se esse triângulo aqui existe um problema no elo, acaba gerando o quê? O ciúme patológico, que impacta lá na tua vida adulta. Eu vou dar uma palhinha só para ver se você tá em qual nível de insegurança, se você já tá no nível crítico, que é o patológico, para que você consiga ter essa autoanálise e saber o que fazer e por onde começar, tá? Então, vamos lá. Às vezes, coisas bem simples nos jogos aí entre o casal. A criança pede para ir ao parque e o casal fica sempre ali, né? Fala com o teu pai, fala com a tua mãe, fica jogando um pro outro. Outra situação que também é muito comum dentro do casal, né? Às vezes o pai começa a falar muito mal da mãe e aí fica falando, ai, tua mãe não me deixa jogar futebol, tua mãe fica sempre emburrada, tua mãe, ela tá de mau humor. E aí, assim, o pai começa a ficar falando o tempo inteiro mal o quê? Da esposa. Ele não tá falando do filho sobre o papel dela de mãe, tá falando o tempo inteiro do papel de mãe. E pra criança, a mãe é o objeto de amor. Então, tudo isso que acontece ali, às vezes, dentro do casal, vai gerando um sentimento de frustração na criança e de rejeição, porque ela começa a se sentir culpada por esse jogo dentro do casal. Então, muitos filhos acabam
comprando a briga do pai e da mãe nesse contexto. E o que custa isso a longo prazo? Custa o quê? Uma dificuldade de socialização. Então, se você aí é uma pessoa que está o tempo inteiro pensando na terceira pessoa, isso é um sinal de alerta que pode, isso aí já virou um ciúme patológico. Eu vou contar a historinha aqui. Vamos supor que tem um casal que mora no apartamento e aí é a Joana e o João. A Joana pega o elevador, vai até a portaria e pega as correspondências. E aí, quando ela chega de volta no apartamento, o marido dela começa a perguntar: com quem você estava? Com quem você estava falando? Você demorou muito. O que estava aí? O que vocês falaram? Alguém entrou com você no elevador? Vocês conversaram? Então, assim, se você perceber, existe um exagero, né? É um exagero e isso não é uma situação pontual. Você vai se pegar fazendo isso de forma frequente, corriqueira, ou às vezes até se o teu parceiro olha para alguém, você começa a perguntar: o que você está olhando? E aí começa a ser uma coisa assim, começa a virar uma relação tóxica. Então, se você começa se autoavalia aí, se você se vê fazendo com frequência isso com o teu parceiro, isso aí tem alguma coisa errada, tá? Uma coisa é você ter o cuidado com o teu parceiro. Outra coisa, quando você começa a ter esse excesso, esse exagero. E aí começa a fazer uma retrospecção da tua história. Lá na tua história, como era a relação entre o teu pai e tua mãe? Quando o teu pai chegava em casa, a tua mãe te excluía? Se é essa situação, bem provavelmente, hoje como que você sempre acha que você vai perder a pessoa amada para uma terceira pessoa. E isso tá onde? Se você for avaliar, tá lá no teu passado, porque essa criança aí, ela tá tão machucada, porque ela esperava tanto aquele amor maternal, que todas as vezes que o pai chegava em casa e a mãe excluía ela sempre tá com aquela pressão e aquele sentimento ruim que, nossa, eu vou perder a pessoa que eu mais amo. Ou aquela situação assim que às vezes vamos contar outra historinha aqui. O pai chega o filho chega pro pai e fala assim: pai, eu quero ir na festa. E aí começa, né? Fala com tua mãe, fala com teu pai. E sendo que o ideal seria o quê? Vocês pegarem e conversarem, ó. A festa vai ser onde? Eu não vou poder te levar nesse horário e tal. Vamos ver se às vezes, quem que vai, se a outra mãe leva e eu busco. Então, buscar meios ali de se comunicar eficientemente, não ficar jogando um pro outro. Porque esse tipo de atitude na criança gera o quê? Eu tô sempre atrapalhando meu pai e minha mãe. E quer ver o impacto disso na vida adulta? Quando você faz aniversário, provavelmente você faz 3 festas. Uma para os teus amigos, uma para o pessoal do trabalho e outra para a família. Sabe por quê? Porque bem provavelmente você tem dificuldade em se comunicar dentro do grupo. Tá aqui uma roda de pessoas, você conversa com uma pessoa que é específica, sabe? Você não consegue se interagir com o grupo. Então, isso tudo que eu tô mencionando aqui são formas, exemplos de você clarificar e entender o que eu tô falando aqui. Então, quando você vira adulto, você começa a fazer isso. Normalmente aí você começa ou perguntar da relação anterior pro teu parceiro, sabe? Como que você era com fulana? O que você fazia com ela? Fica sempre arranjando um probleminha, sabe? Porque você fica se comparando. Então, se você se identificou com algum dos exemplos que eu mencionei anteriormente, você precisa urgente de uma ajuda profissional para tratar seu ciúme.
porque já virou patológico, tá? Tem que curar sua criança frustrada, rejeitada e que sempre acha que está atrapalhando a vida dos outros e dos teus pais, tá? E para conseguir ter um relacionamento saudável e principalmente ter paz interior. Porque para você é muito difícil conviver com tanto sentimento ruim, sentimento negativo, né? Então, qual é o entendimento que você teve aqui dessa live? Você se considera uma pessoa ciumenta? Me diz aí, você se considera uma pessoa ciumenta? Ou você é alvo de ciúme no teu relacionamento? Então, assim, o que você precisa, agora, a partir desse momento, o que você precisa fazer de diferente, né? Primeiro, então, vamos só recapitular, né? Veja se o teu ciúme, em que grau que tá. É só um nível de insegurança? Então, por onde eu começo? Eu começo a fazer aqui, avaliar minha autoestima, meu amor próprio, minha autoconfiança. Se você se identificou com alguns pontos que eu mencionei sobre a questão de sinais do ciúme patológico, você precisa urgente procurar uma ajuda profissional, tá? Que isso aí, sempre pense assim, ó, é pra você, tá? Porque é você que imagina coisas demais, é você que fica apreensiva aí, pensando mil uma coisa e que tá fazendo mal pra você. E tá gerando um impacto em outras áreas. Então, o teu relacionamento fica ruim, fica só um clima pesado, porque vocês só ficam discutindo. Então, por isso que é muito importante olhar para isso e identificar em que nível que tá esse ciúme, tá? Eu espero que realmente, assim, essa live de hoje faça muita diferença na tua vida e que trago conhecimento aí para que você consiga aplicar e identificar até por onde começar a buscar melhorar o teu relacionamento e sanar as brigas e conflitos que podem estar existindo aí. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí que eu vou responder. Eu tô derretendo aqui, eu tô no Tocantins, aqui tá uns 40 graus, eu tô derretendo de calor aqui. Então, gente, é isso, tá? Essa era a minha mensagem de hoje, tá? Eu agradeço muito pela tua participação na live de hoje. De coração mesmo, eu fico muito feliz aí por você ter tirado o teu tempo e estar aqui comigo. Todas as quintas-feiras, às 12h07, eu estou fazendo live, sempre de um tema diferente. E aqui, a minha missão é o quê? Ajudar mulheres casadas ou em um relacionamento sério a resolver as brigas e conflitos do relacionamento. Então, se você acredita que precisa ter um olhar diferente para o teu relacionamento e melhorar, fica aqui comigo. Sempre eu estou publicando conteúdos gratuitos que, se você escutar com atenção, você ir aplicar, você vai ter resultado na tua vida, tá? Não se preocupe, tem muita coisa aqui que vai te ajudar. E assim, sempre tem algo a melhorar. Nas aulas anteriores eu já tratei sobre a autoestima e a autoconfiança. Eu aconselho fortemente que você assista a essas aulas, porque é o pontapé inicial para fazer eu diria assim, o upgrade aí do teu relacionamento. Porque muito das nossas inseguranças, dos nossos medos, de muitos problemas já podem ser resolvidos e até mesmo
se enxergar de uma forma diferente, isso já a partir do momento que você olha para dentro de si mesmo e você começa a ter a tua autoestima aí num nível de que você se sinta uma mulher empoderada, uma mulher que é capaz de resolver seus problemas e de resolver seus problemas e de realmente se enxergar que você pode ter o relacionamento que você deseja, com respeito, cumplicidade e amor, tá bom? E até quinta que vem. Ah, obrigada. É essa a ideia mesmo, é ajudar o máximo possível de casais, que esses casais possam realmente ter um relacionamento feliz, né? Que é o que todo mundo quer, né? A gente vê aí muitos casais pelas mídias, parece que é uma vida perfeita, é tudo muito bom, mas muitas vezes até a gente acha que, não, isso aí, eu nunca vou ter isso é uma coisa só de novela. Mas o que eu posso fazer para realmente ter esse relacionamento, né? Então, tudo na vida existe uma ação a ser feita para você ter o resultado que você quer, né? Então, valeu mesmo. Muito obrigada aí, gente, pela participação. E até mais!